Então vamos lá, a aula de hoje nós vamos concentrar no perfil afável, lembra? Recapitulando, né? Sociável, obstinado, afável, metódico. O sociável é fazer diferente, o slogan dele. O obstinado é já fez, fazer rápido. O afável é fazer juntos. Então esse é o slogan do afável. Agora vamos a algumas características específicas do afável. Utiliza sempre o cérebro emocional, então sempre o que manda, o que envolve numa conversa, num relacionamento, no trabalho, sempre é emoção. Por isso é tão importante para o afável, e até mesmo pelo nome, né? Estar bem, estar tranquilo, estar relacionando bem, estar tranquilo. É só nesse ambiente que ele deslancha tranquilo, que ele produz, que ele é profissional mais feliz, mais realizado. E ele também promove esse ambiente, esse é o feeling dele, né? Promover um ambiente afável, harmonioso, e o cérebro dele é esse, é emoção. Então tudo envolve sentimento e emoção. São fáceis demais de relacionamento, são pessoas agradáveis, sabe? Aquela pessoa que você procura no final de semana, no final da tarde, diante de qualquer problema, ou quando a sua energia baixa, você não está todo a vapor, mas sua energia baixa, deixa eu buscar alguém para eu abrir, desabafar, ou até mesmo me concentrar, voltar para o eixo. Aí a gente procura uma afável, aquela pessoa centrada no eixo, que te traz de volta, traz sua energia boa, equilibrada de volta, né? Preocupa-se demais com os outros, eles se anulam para atender o outro. Então, para o afável, se você é afável, você vai ver claro isso. Sempre o outro em primeiro lugar, depois você. Um exemplo, né? Vai almoçar na casa ou no restaurante que o outro escolhe. E você fica feliz em atender o outro. Nas profissões, enfermeiros são pessoas que pegam uma profissão que realmente é difícil, vê muita dor, muito sofrimento, e são profissionais totalmente voltados para o outro, para recuperar o outro, para ajudar o outro, para agradar o outro. Professores também tendem muito a serem um perfil afável, porque preocupa muito com o outro, em resgatar o outro, em ensinar o outro, né, em promover o outro. É um perfil nato dele, né? Ele gosta disso. Sensível demais, expressivo e falante. Então vamos, como a emoção é que é o comando, que é o foco, a sensibilidade está presente. Então são pessoas que levam tudo para a emoção. Se eu chamo um afável para conversar e vou falar de um processo, o afável vem, ele não diz não. Ele se anula e diz sim quantas vezes for preciso, ele vem. Só que ele vem com o coração na mão e já pensando o que é que eu fiz de errado, ou então assim, ela não gosta de mim, realmente ela não gosta de mim, ela está tentando achar alguma coisa para desmerecer o meu trabalho, ela não vai deixar eu levar para frente, porque o afável, ele leva tudo para o umbigo dele, tudo para a emoção dele, tudo é ele, como para ele relacionar, tudo é o outro primeiro, né? É a realização do outro. Aí a mesma coisa ele faz o contrário com ele. Quando os outros chamam, não é o processo, é ele. Isso é um dificultador, isso é um limitador, porque o afável sofre com isso. Ele sofre muito, tá? São expressivos e falantes. O que é isso? Gostam demais de comunicar. Eles vivem em contato com os outros. Não são pessoas para ficarem sozinhas e isoladas, são pessoas que gostam de relacionar, de chamar, de conversar, né? De desabafar, de ouvir o outro, ficam super felizes. Então, como esse perfil é fácil para eles, ao mesmo tempo eles ficam falantes, quer dizer, comunica-se muito, né? Fala muito, comunica-se bem, né? Tem esse dom de falar, de buscar, de abrir, de conversar, são extremamente agradáveis por isso. Aí vem o risco também nisso daí. Como eu levo tudo para o meu lado emotivo e eu tive um problema com alguém, alguma situação, pode ser com o marido, com o filho, e eu sou uma pessoa expressiva, comunicativa, aquele problema, né, eu posso sair comunicando, falando para algumas pessoas, se não para quase todo mundo do meu relacionamento. Então eu tive um problema com o marido, eu vou no vizinho, eu desabafo, eu ligo para um parente, desabafo, eu ligo para a mãe do marido, minha sogra, desabafo.
Eu tive um problema no trabalho, eu falo com o meu colega do lado, eu vou almoçar, eu falo com o colega do outro setor, eu vou para casa, eu desabafo com o marido. Isso se torna falante às vezes. Tomar cuidado com isso, né? E principalmente que a tendência é você levar para você e não o problema em si. Você se mistura o processo, o fato com o sentimento e você foca no sentimento seu e que a coisa é com você. E isso te machuca muito. Veja bem, é o seu dom, o sentimento, é com esse dom de se anular, de preocupar com o outro, que você faz perfeito o que faz, ok? Mas é esse mesmo dom que dificulta os seus relacionamentos em torno de você mesmo. Eu dou um exemplo que eu gosto muito, porque eu presenciei isso. Eu tinha uma líder que ela era afável, então o afável é só fazer junto. E ela tinha que definir o uniforme. Uniforme mesmo, a camiseta que o pessoal iria trabalhar. Gente, ela fez uma reunião e na primeira reunião eles não conseguiram entrar num consenso se era tecido ou se era malha. Fizeram a segunda reunião sem entrar no consenso do tecido da malha. Não entraram no consenso nem com relação ao tom, se um azul, se um cinza, nem... Então, aquela decisão ficava morosa e ela tão preocupada em agradar todos da equipe que não conseguiu fechar o processo de como seria o uniforme. Precisou de uma pessoa acima entrar e falar, vai ser assim. Possivelmente era um obstinado, né? Já que vocês não resolveram, vai ser assim, paf, aí taca. Por quê? Como o afável é preocupado demais em agradar o outro, ele não posiciona, ele não diz não e ele não direciona às vezes, né? Toda regra tem exceção, isso não é assim, mas às vezes ele precisa posicionar firme, ele não se posiciona para não desagradar o outro, ok? Então fiquem atentos aí. Necessidade de conexão, estar conectado. Eu não posso pegar um perfil afável e falar, olha, você vai morar nesse condomínio e não ter contato com ninguém. Não, ele vai ter contato com os outros, ele vai relacionar, ele vai conhecer os vizinhos, tá? Ele vai participar de um grupo onde ele vai conhecer todo mundo. Possivelmente é aquela pessoa que no dia do aniversário não esquece jamais e ainda costuma presentear, levar uma lembrança. Eu falo o seguinte, nós temos que levantar todos os afáveis do nosso relacionamento e o afável, você não pode esquecer de cumprimentá-lo no dia do aniversário dele, porque ele jamais esquece de te cumprimentar. E se você não o cumprimenta, lembra, ele leva tudo para o pessoal, ele não vai pensar assim que você está atarefado, que você está viajando, que você esqueceu. Não, fulano não gosta de mim, nem lembrou do meu aniversário. É sempre pro lado dele, nunca pelo fato ou pela situação. O afável sempre trabalha as emoções. Então é uma pessoa que tem que estar conectado, ok? Referência temporal, é o único perfil que consegue trabalhar no presente, no passado e no futuro. Ele tem uma maestria de conciliar, de ver lá na frente, de avaliar o passado e conseguir atuar no presente, justamente por causa dessa presença, desse equilíbrio. Você vai conversar com o afável, ele está inteiro naquela conversa. Ele não está pensando em outras pessoas, em outros processos, em outras coisas, não. Ele está inteiro. E quando ele fala assim, eu vou conversar com você e o afável te atende, às vezes ele nem poderia estar te atendendo, mas como ele não consegue dizer não, porque ele não quer te desagradar, ele te atende e está inteiro. Então, se ele tem algum problema pendente, ele está focado ali em você. Ele não está desatento. E por essa facilidade, ele consegue avaliar os tempos, em todos os tempos, como agir no presente, lembrando do passado e com visão no futuro. Isso é fantástico no afável. O foco dele, né? Trabalhar em equipe, cooperar, ajudar, contribuir e manter a harmonia. Esse é o foco dele. Trabalhar em equipe, cooperar, ajudar e manter a harmonia. É nessas condições que ele trabalha e é essa estrutura que ele consegue desenvolver. Sob pressão. Então foi pressionado, foi xingado ou foi maltratado. O que ele faz? Permanece calado. Né? Ele evita impor seu ponto de vista, porque para não machucar o outro. Mas aí ele age de forma passiva e ele se magoa com muita facilidade. Esse é o risco, né? Porque leva tudo para ele. Então, numa pressão, numa discussão, pode ser um processo errado, gente. Ele vai ficar calado, vai parecer passivo,
vai ficar magoado e ruminando aquilo. Ele sai daquela reunião calado. Ele não colocou o ponto de vista dele, ele não colocou o parecer dele, ele não posiciona para não te ofender. Não que não esteja com a razão, mas para não te ofender. Aí ele sai daquela reunião calado e com aquela mágoa e dói verdadeiramente. Né? Você expõe alguma coisa bem, o consumo de energia. Ele não foca no consumo de energia, ele foca assim, a Renata não gosta de mim. Você viu que ela foi agressiva comigo? Aí começa a puxar o passado. Lembra aquele outro dia também que ela falou isso e isso? Então, ela não gosta de mim, ela não quer mais se relacionar comigo, ela não quer mais ficar presente. Aí começa remoendo e aumentando. Se é uma relação marido e mulher, realmente ele não gosta de mim, ele chegou atrasado hoje de novo. Ele esqueceu de novo meu aniversário, não me deu presente de aniversário. Sempre pensando, não gosta, não me quer, sentimento de rejeição, de mágoa, de dor. Então, prestem atenção, você que tem esse perfil afável, né, de ver que essa restrição é sua e que essa dor você mesmo deve tirar de você, porque você não merece esse sofrimento. Justamente por se desdobrar tanto em função do outro, você não merece esse sofrimento. Né? O que deve desenvolver então? Uma comunicação assertiva. Nós temos 3 tipos de comunicação. A agressiva é quando eu não ouço o outro, só eu falo. Por que ela é agressiva? Eu considero que o outro não sabe tanto quanto eu, que o outro não tenha tanto poder quanto eu. Aí o que eu faço? Eu não preciso ouvir, eu vou perder tempo. Então eu sou agressivo, só eu falo. Né? Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é uma comunicação agressiva. A não assertiva é onde eu deixo só o outro falar e eu não me posiciono, eu me anulo. Eu não tenho posicionamento. Essa é uma comunicação não assertiva. Eu dizer não quando tem que dizer não, eu dizer sim quando tem que dizer sim, eu colocar o meu ponto de vista quando eu tenho que colocar. E a assertiva é justamente isso. Eu saber dizer não quando tem que dizer não, sim quando tem que dizer sim. A não assertiva, geralmente você não fala nada, você se anula e vai engolindo goela abaixo. Você vai engolindo. Tem um cara que eu trabalhei para ele que eu acho fantástico, ele fala o seguinte, ele não é afável, tá? Ele é obstinado, perfil predominante. Ele tem momentos de afável, momento social, como todo mundo tem. Ele fala que, na verdade, a gente vai engolindo sapo, né? E a gente segura as perninhas aqui. Aí uma hora a gente manda aquele sapo fora. Né? E o afável tem que aprender isso. A gente não tem que engolir o brejo inteiro. Tem hora que a gente tem que refletir, ponderar. Tem hora que a gente não pode bater de frente, tem que recuar. Mas que eu tenho que me posicionar, eu tenho. Eu não posso passar por essa vida pensando que sempre que o outro tem razão e eu não tenha. Então, o que o afável tem que fazer? Ficar atento à comunicação assertiva, expor seus pontos de vista, porque são bons, são algumas coisas que agregam valor. Você deve sim colocar seu ponto de vista, saber dizer não, evitar se magoar. Quando está magoado, lembra disso, às vezes a pessoa está falando é do processo, é do fato, não é de você. Quer corrigir a situação, né? Não é você. E procurar fazer as tarefas sozinho. Como você está preocupado sempre em estar em conexão, quer sempre agradar todo mundo, às vezes você é do tipo que pinta um quadro e não assina. Né? Arrisque a pintar o quadro, arrisque a assinar. É você merece isso. Você não vai estar desmerecendo ninguém fazendo isso. E pensar mais no seu próprio interesse. Isso vai te fazer muito bem. Pensar em você, ok? Então vamos completar. Para quem vai negociar com um perfil afável. Como é que eu identifico que o perfil é afável? Né? São pessoas que são muito atenciosas. Ela te cumprimenta, ela pergunta primeiro pela sua família. Ela vai falar algo, ela fala primeiro da equipe, da família. Sempre pessoas e relacionamento primeiro. São extremamente agradáveis, ouvintes. Então dá para você perceber quando é um afável, né? Muita foto, muito objeto pessoal em cima da mesa ou de algum local. Dá para você identificar quando é um afável. Então eu estou indo negociar, o meu esposo é um afável, ou eu tenho um filho, um afável. Como é que eu lido com isso? Né? Primeiro, conhecer essa pessoa do lado pessoal. Que isso é importante para ela. O que ela gosta, o que ela faz na hora de lazer, os gostos dela, a família dela, chamar pelo nome, gente.
chamar os filhos pelo nome. Então, para a pessoa sentir segurança em você e credibilidade. Não, fulano acredita em mim, fulano confia em mim, sabe tudo de mim, é atencioso, porque é o jeito que essa pessoa gosta de ser tratada, né? Com atenção, com exclusividade. A forma que ela vai te tratar é a forma que ela gosta de ser tratada. Então, conheça essa pessoa pessoalmente. No dia do aniversário dela, lembre de ligar na primeira hora. Isso é extremamente importante, porque ela vai ficar o dia inteiro pensando: será que fulano lembrou de mim? Será que fulano vai ligar para mim? Ela fica assim em torno de todos os relacionamentos dela. Então, você ganha ponto se você ligar na primeira hora do dia, né? Se é esposo ou esposa, leve o presente, é fundamental. Não importa o tamanho do presente e não o que é o presente, é a lembrança, é da importância. Um filho também, né? Preocupa com ele, né? Converse com ele, brinque, jogue com ele, porque ele vai ver: não, papai me ama, mamãe me ama. Por quê? Porque me dá atenção, ok? Então tente conhecê-lo pessoalmente, seja agradável, amigo dessa pessoa, ela precisa disso. E parta do princípio que tudo será levado para o lado pessoal. Vamos dar o exemplo dessa máquina aqui. Eu vou levar essa máquina para um afável, né? A hora que eu apresentar essa máquina, tem tanto de memória, agilidade. Isso não é o importante. Claro que é importante e ele vai avaliar, porque ele também precisa de dados e fatos. Mas o foco é assim: ó, Renata trouxe essa máquina para mim, é lançamento, ela gosta tanto de mim, ela preocupa tanto comigo, foi lançamento, ela trouxe para mim, uma das primeiras pessoas que ela trouxe e me apresentou a máquina. Ela quer o meu sucesso, ela quer o meu desenvolvimento. Tudo é levado para o lado pessoal. Nesse momento, para o afável, é claro que ele sabe que você tem meta e tudo, mas não é o mais importante. Para ele, o mais importante é a atenção que você está dando. Então, fique focado nisso. Então, crie esse clima de credibilidade, de confiança, para ele sentir que pode confiar em você. Isso facilita muito qualquer tipo de negociação que você vai ter com essa pessoa. Envolva ao ressaltar o lado humano da sua proposta, né? Ó, eu tô te apresentando isso porque eu preocupo com o seu profissionalismo, eu também me preocupo com a sua apresentação, isso aqui é importante para você, isso aqui vai fazer diferença. Vamos imaginar você chamando a atenção no filho que tirou nota baixa em matemática e ele é afável. Filho, papai te ama demais, é muito importante para o papai você ter êxito, né? Você se projetar bem, né? Essa nota é insignificante hoje, você consegue tirar de letra porque você é fera, eu confio demais em você. Agora a gente vai ver o que eu posso te ajudar para a gente estar focando melhor em matemática. Vamos separar algumas horas para a gente estudar? Tá vendo? Primeiro você resgata a pessoa, aproxima da pessoa, ressalta os seus sentimentos, sua preocupação. Aí o afável se abre. Aí depois você vai no objetivo, no foco necessário. Se você for no foco necessário, o afável: opa, fulano não gosta de mim, não está acreditando em mim, não acredita no meu potencial, não confia em mim. Aí ele começa a ruminar esses pensamentos, lembra? Ele se magoa com facilidade, aí ele cai na dor que é dele mesmo e a gente não consegue resgatar, ok? Evite apressá-lo. Nós não podemos apressar o afável, o ritmo dele é garantia que vai dar certo, né? Então o ritmo dele fica mais lento em função das avaliações. Mas a gente não deve apressar: compra isso aqui rápido. Não, é o seu tempo, eu tenho tempo para te esperar. Então pensa com carinho que eu vou estar do lado de cá torcendo pela sua decisão. Eu confio e acredito em você. Mostre que é um ouvinte atento. Então perto de um afável, eu não posso estar com o WhatsApp. Peraí, só um minutinho. Por quê? O afável não vai fazer isso com você. Ele vai te atender por inteiro. E se você fizer isso, você não vai estar ouvindo ele. Você não vai estar dando a atenção que ele gosta de ter. Então, para você sentar para conversar com o afável, tem que ser aquilo ali e nada mais. Mostre garantias, porque ele precisa de garantias. Com fulano deu certo, com ciclano deu certo. Você tem um perfil bom também, acredito que vai dar certo com você. Ele precisa disso. E acima de tudo, seja sincero com ele. Sinceridade é com todos, né, gente? A gente não pode trabalhar e viver sem isso, tá? Então seja sincero com as pessoas, né? Principalmente com o afável, que ele vai sentir isso.